E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos àquele momento definitivo, o último vídeo sobre Idade Média. Aê, graças a Deus, nono vídeo, né? Que eu estou produzindo aqui com conteúdo de medieval, não contando os dois vídeos sobre centralização, formação das monarquias europeias, né? Então, para a gente poder terminar essa longa saga que ao longo aí das duas últimas semanas nós estamos travando, né? E caminhando aqui para entrar na Idade Moderna e fechar o livro um de vocês, tudo bem? Bom, a gente vai falar agora dos dois últimos séculos da Idade Média, da Baixa Idade Média, e os séculos marcados por uma grave crise que vai evidenciar o colapso do feudalismo, as crises do século XIV e XV, né, principalmente a crise dos anos 1300, que vai ser o momento onde o feudalismo vai entrar em colapso, né, e uma nova ordem política, econômica, social vai emergir aí. Tudo bem? Antes de tudo, é bom a gente lembrar que, na verdade, se a gente analisar, a gente não pode analisar, melhor dizendo, né, a crise do século século XIV, né, dos anos 1300, de uma forma isolada, né, como se ela fosse um evento que acontecesse assim, olha, do dia para a noite. Não, né? Você vai observar que existe uma somatória de fatores, de transformações que já estavam acontecendo dentro da chamada Baixa Idade Média, né? E que essas transformações vão gradativamente empurrando, né, o feudalismo para a crise e para o seu colapso, tá? Então, você vai ver que as revoltas, as epidemias, as guerras, né, que marcam a crise do século século XIV e XV, né, dos anos 1300, é resultado desse bojo, né, dessa conjuntura de transformações que nós já estudamos, como, por exemplo, o renascimento comercial urbano, a formação das universidades europeias, né, onde você tem o estabelecimento do humanismo, nós vamos discutir isso mais adiante. As cruzadas marcam o declínio da nobreza feudal, a expansão comercial pelo Mediterrâneo faz com que o comércio gradativamente, né, ganhe espaço, tornando-se a atividade econômica mais importante do que até a agricultura. A centralização monárquica, né, substituindo ali aquele poder fragmentado dos senhores feudais. Então, todas essas transformações, elas são incompatíveis com o modelo feudal, com o feudalismo. Ela não se encaixa naquele modelo de sociedade tripartida e naquele modelo de economia de subsistência que nós estudamos nos vídeos anteriores, né? Então, você observa que essa crise é uma crise que ela vem sendo construída há muito tempo, né? Ela vem sendo gestada e gerida, né? E agora no século XIV ela vai se apresentar com força, tá bom? Beleza? Vamos lá? Primeiro momento de crise do século XIV, dos anos 1300, por volta de 1315, 1317, nós temos a chamada Grande Fome. A Grande Fome, ela está diretamente associada àquelas transformações que nós falamos anteriormente. Primeiro, a gente estudou isso, né? O avanço das técnicas agrícolas fez com que a produção de alimentos se tornasse maior na Baixa Idade Média. Isso favoreceu o boom populacional, né? Também a questão da diminuição das guerras é um fator também importante. E aí nós temos um boom da população, um crescimento populacional intenso. Então, o que nós vamos observar? Quando entra os anos 1300, na Europa Ocidental, as inovações tecnológicas, as técnicas agrícolas, por mais que elas eram sofisticadas naquele momento, elas não eram suficientes para manter uma produção agrícola compatível com esse crescimento populacional. Além disso, nós temos um outro fator, o êxodo rural.
muitas pessoas estavam deixando o campo e indo para as cidades, porque as cidades estavam se reestruturando, nós falamos disso nos vídeos anteriores, né, em busca de uma melhor condição de vida. Você se lembra que eu falei que existia aquela ideia, né, que o ar das cidades liberta o homem? Então, nesse momento, há essa perspectiva de atração. Então, a força de trabalho no campo ela diminui, mas uma população que está crescendo. Se essa força de trabalho diminui, a produção agrícola diminui e, obviamente, a oferta de alimentos vai diminuir. Além disso, nós temos associado que, nesse início de século XIV, problemas climáticos, né, secas, invernos rigorosos, enfim, atingem a Europa de uma forma geral e isso faz com que a produção agrícola despenque, né? E aí nós temos um período de fome e de miséria extrema dentro da Europa e isso marca, né, esse início aí de século XIV, tá? A situação estava ruim, ela podia, obviamente, piorar, né, com a eclosão da Guerra dos 100 Anos. Nós falamos da Guerra dos 100 Anos dentro da dinâmica, né, da formação das monarquias inglesa e francesa. Tratei desse assunto com vocês, né? Então, uma guerra que vai durar 100 anos, obviamente, não são 100 anos contínuos, né? Você tem longos períodos de trégua, mas mesmo assim, uma guerra que desmobiliza essa população, obriga, né, um serviço militar, uma guerra que fecha o comércio, que impossibilita a circulação de mercadorias ali na região central da Europa. Então, um conflito que tem também consequências econômicas que prejudicam, né, de forma geral, a sociedade medieval. Então, você tem a Grande Fome, Guerra dos 100 Anos e a cerejinha do bolo, meus amigos, a Peste Negra. Toma cuidado com esse assunto, nós estamos vivendo esse ano uma experiência, né, de epidemia que é a Covid. Lógico, vamos fazer as devidas observações, né, a essas comparações, mas existe sim a possibilidade de você do terceiro ano for fazer um Enem ou um vestibular, alguma questão, né, comparando esses dois momentos históricos, é importante sim você fazer essa reflexão, tá? A peste negra é uma doença que já existia na Ásia, né? E ela chegou à Europa devido à expansão comercial europeia no Mediterrâneo. Então, as cidades italianas foram as primeiras cidades afetadas na Europa. Então, mais uma vez, a Ásia, né, como epicentro de uma epidemia, o início, né? Então, tá vendo que não é uma conspiração dos comunistas chineses, né? Mas enfim, tem gente que acredita nisso, mas deixa isso para lá. Então a doença chega, né, também conhecida como peste bubônica, tá? Peste negra, peste bubônica é a mesma doença. E aí ela dava bulbos, né, roxos, manchas, né, na pele, febre, uma morte terrível, né? E ela começa a chegar na Europa justamente por causa do comércio, né, desse comércio com o Oriente. A peste ela vai rapidamente se difundir porque, primeiro, as condições sanitárias das cidades europeias eram extremamente precárias. O vetor da doença, né, é a pulga do rato. Então, você tinha ali lixo, esgoto acumulado nas cidades europeias, um ambiente propício para esses roedores, né, e aí a doença facilmente ela vai se esparramar, né, as pessoas vivendo próximas, eu falei disso, as cidades medievais, as casas em madeira ali, né, muito próximas uma das outras, então essa doença ela vai rapidamente se expandir pela Europa, não distingue classe social, né, você vai ter gente da nobreza e servos, né, camponeses morrendo. Lógico que o índice de mortalidade para os camponeses, né, para os pobres era muito maior, porque você tem a questão das condições sanitárias, né, de alimentação que essa população vivia. Inclusive, um dos fatores, né, que faz com que a peste negra seja que tenha um índice tão elevado de mortalidade é a questão da subnutrição, né? Esses períodos de grande fome, de uma forma geral, o homem medieval era um homem mal nutrido, né, com suas capacidades nutricionais plenas. Para você ter uma ideia, era muito difícil você encontrar na Idade Média uma fonte de água potável segura. As pessoas preferiam beber cerveja, né,
do que beber água, porque a cerveja, devido ao seu processo de fermentação, tornava a água presente na cerveja mais pura do que a água encontrada nas fontes, para você ter uma ideia, né? Da gravidade da questão sanitária dentro do universo do medievo. Então a população medieval era sim uma população doente, malnutrida, cheia de verminoses. Então quando você chega a uma população que já é doente e uma doença, uma epidemia se instaura, obviamente o número de mortos vai ser terrível, né? Isso é lógico que isso vai acontecer, né? E a doença matou 15 milhões de pessoas, quase um terço da população europeia na época, né? A guerra e a peste, a guerra dos 100 anos e a peste negra faz com que nós tenhamos uma queda na oferta de mão de obra, né? Com essa queda na oferta da mão de obra, no campo principalmente, a agricultura vai sofrer ainda mais, né? A produção agrícola cai ainda mais, aí é um efeito cascata, né? A fome cresce, né? A histeria religiosa toma conta da Europa. Então, o que está provocando essa crise, né? Você tem a chamada era da caça às bruxas, né? Centenas de pessoas foram acusadas, né, de estarem ali cometendo feitiços, né? Enfim, pacto com o demônio para estar provocando toda essa crise. Tinha gente que achava que era o apocalipse, era o castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Enfim, essas visões religiosas também se tornaram presentes. A nobreza, insensível a esse processo, faz com que aumentem os impostos. Isso gera problemas no campo, revoltas. Os camponeses falam: a gente tem mal o que comer e agora vão aumentar os impostos. E nós temos também nesse período as chamadas jaqueries, né? Uma série de revoltas camponesas que se esparramam por toda a Europa, né? Reflexo dessa crise de desabastecimento que estava expandindo por todo o continente. Então, nesse turbilhão de coisas, mudanças inclusive no campo da intelectualidade vai acontecer. Nós temos o advento da escolástica, né, aristotélica de São Tomás de Aquino, em detrimento, né, da filosofia patrística, platonista, do Santo Agostinho, que predominou durante toda a Idade Média, né, essa mudança intelectual é importante. A formação das universidades, nós falamos disso, e dentro dessas universidades, obras que cada vez mais, né, vão abandonando aquela ideia teocêntrica e observando as questões humanas. O humanismo é justamente isso, né? Vai voltar para tentar explicar os problemas que a própria humanidade influencia. Na arte, na arquitetura, nós temos a mudança do românico para o gótico, né? Isso aí, professor de arte, vocês vão trabalhar de uma forma mais completa, né? Então, o cenário do século XIII é esse, cenário de caos. No século XV, perdão, no século XIV, né, os anos 1300, estou confundindo toda hora aqui. No século XV, apesar de nós termos uma melhora, né, nessa questão da fome, da pobreza, mas o caos ele permanece, o caos no sentido dessa questão da velocidade das mudanças, né? Você tem a consolidação das centralizações monárquicas, o início do processo de expansão marítimo que joga por terra, por exemplo, a questão do terraplanismo, defendido por séculos pela Igreja Católica. Então, gradativamente, você percebe que o feudalismo ele vai perdendo força, ele não tem como se sustentar, porque as suas bases de sustentação elas não existem mais, né? Elas vão deixando de existir. A crise do século XIV, né, e as mudanças do século XV, elas evidenciam essa inexistência de bases de sustentação do feudalismo. E aí o feudalismo ele vai desaparecendo, mas ele não desaparece por completo. Na Idade Moderna, nós vamos ter o antigo regime. E o antigo regime, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, a sociedade de ordens, né, ele ainda conserva aspectos do feudalismo, como o misticismo religioso e como a sociedade tripartida, né? Isso a gente vai discutir mais adiante. Beleza, pessoal? Então são esses fatores em conjunto, essa crise toda que faz com que o feudalismo entre em colapso. Mas não é só essa crise, são todos aqueles elementos que eu expliquei para vocês anteriormente, né, que vão mudando essa realidade social e econômica no final da Idade Média e impedindo, né, o desenvolvimento do feudalismo e favorecendo o surgimento da chamada modernidade, abrindo caminho aí para a Idade Moderna, nosso próximo tema. Até mais!
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.